nessa tarde, e eu quero te abençoar com algo que tenho sentido no meu coração. E, como eu posso te dizer, eu tenho me ficado muito incomodado no meu espírito em relação a algumas coisas. E Deus tem liberado algumas palavras, está trazendo algumas pessoas da Bíblia mesmo, alguns personagens bíblicos no meu coração, mostrando algumas pessoas, e eu tenho pegado alguns parâmetros, estudado, ouvindo algumas ministrações, se inspirado em algumas coisas, né? E tenho montado um material, que são uma série de palavras. Não darei o nome de série específico, né? Estou sem Instagram também, estou lá longe disso, mas eu quero falar sobre alguns temas. Eu queria te desafiar a algo. A partir de hoje, essa ministração, eu vou ministrar algo para você hoje. Na semana que vem vou ministrar algo para os jovens, também a rede de jovens também, que vocês vão estar juntos lá também. E também teremos mais 2 palavras, são 4 palavras que eu posso resumir. Essa, a de sábado que vem agora, e uma que eu vou ministrar para a equipe em geral. Essa da equipe, não tem problema, se você não faz parte, fique em paz. É algo mais direto para eles mesmo, é algo que eu preciso conversar, falar com eles. Vou esperar o tempo de férias, porque as férias tem muita gente que não pode vir. Terça-feira eu ia fazer, mas muita gente não ia poder participar. Então, isso vão ser 4 ministrações, mas eu queria que você prestasse atenção. Eu fui fazer um esboço, irmãos. Olha o tamanho do meu esboço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Eu tenho dificuldade com isso. Eu já venci o mal, eu já consegui vencer o mal de passar de 2 horas ministrando, a reduzir para 1h30. Aí agora 1 hora. Agora que eu consigo 40 minutos, hoje eu prometo a você que eu vou ministrar 1 hora e 5 minutos. Estou nem aí. Você tem 1 hora e 5 minutos para poder ouvir o que eu tenho para falar para você? Amém? Então eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e você agora abençoasse a vida dele, liberasse uma palavra de vida, declarando que ele vai ser marcado nessa tarde. Deus vai falar com ele de uma forma poderosa. Amém, irmãos? Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar nessa tarde, o Senhor está nesse lugar. Ó Deus, se move, Deus, falando aos nossos corações, trazendo revelação da Tua palavra. Nós queremos ser ministrados, instruídos, direcionados. Queremos ter clareza de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu declaro, Deus, seremos impactados, que viveremos, ó Deus, de fato, um despertar do Teu Espírito no dia de hoje. Cremos em grandes coisas que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Eu declaro que aquilo que o Senhor fará nesse culto vai, ó Deus, impactar a vida dos meus irmãos aqui na terra e até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode deixar bem baixinho o instrumental, por favor, Luiz. Amém? Irmãos, há uma outra novidade também. Os irmãos aí com encargo aí vão tocar não tem o nome ainda certo, né? Vamos voltar às postagens de palavras, dos áudios, no Spotify, no Deezer, no Amazon, não sei o que lá, né, Diegão? Tá, vai dar certo? O pessoal já fizeram um grupo aí, se mobilizaram sozinho. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida aí. Eu até falei para eles, meu desejo é gravar todas as reuniões, porque aí você fica gravado, você ouve, que nem hoje. Acabou o discipulado da minha esposa aqui, todo mundo chorando aquele negócio, e os meninos já, se tivesse gravado, eu falei, vacilou, não gravou. Mas tem uns que eu sei que gravam clandestinamente. Liga o gravador do celular e deixa aí no fundo, né? Aí vai ouvindo, mas tá certo. Por enquanto, aí quando tiver oficial agora, precisa mais gravar, não vai ter um áudio lá de qualidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o tema da minha palavra hoje é uma loucura, porque você está exatamente nesse tempo. E você, alguns no trabalho, mas quem estuda, quem está aí na faculdade está de férias. É um tempo muito bom, né, irmãos? Fala assim, férias. E hoje eu quero compartilhar algo com você. O tema da minha palavra é: não tire férias do propósito de Deus. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos para você. Se você tiver com sua Bíblia aí no seu celular, Bíblia física, vai abrindo aí. Nesse próximo dia eu quero desafiar essa Bíblia, porque é muito versículo que nós vamos ler, amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 3,12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, isso mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também
vos revelará. Mas naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E agora eu quero que você abra a Bíblia em Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Ainda é a continuação daquilo que eu estou falando para você. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam, porque muitos, há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E aí, pula aí para 1 Coríntios 9:24. 1 Coríntios 9:24. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E esse último não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Você deve ter percebido que por esses montes de versículos que eu li aqui em Filipenses, mais esse de Coríntios e Colossenses, eu estou dizendo de coisas que são terrenas e coisas que são celestiais. E que existe um alvo, um prêmio, para quem busca as coisas celestiais. Existe uma forma de viver a vida aqui na terra. E na sua escola, ou no seu trabalho, você tem alguns tipos de benefícios, algumas coisas que você busca no seu dia a dia. Na sua escola mesmo, você precisa fazer algumas coisas. Se você estudar e se dedicar na sua escola, então você tem uma expectativa de tirar notas boas, não é verdade, irmãos? Acabando o mês, algo vai ser apresentado para você, o seu boletim, não sei como é que chama hoje, mas é dessa forma. Você estuda, você se dedica para então ter uma nota boa. Mas também você se dedica, estuda, tem as notas boas, então para receber uma outra notícia no final do ano, a notícia que você foi aprovado e você passou de ano, não é verdade? É para isso que você estuda. No seu trabalho a mesma coisa. No seu trabalho você está trabalhando, você está produzindo então, para no final do mês, você receber um salário. Os seus dias, os seus minutos que você está ali investindo naquele lugar, realmente é algo que está acontecendo, você está produzindo para ganhar algo. Então tudo o que você faz na sua vida é de fato algo que você está em busca de uma recompensa. Mas sabe o que acontece? Na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, você tem expectativa de receber o salário. Você também tem expectativa de tirar notas boas. Você tem essa expectativa de passar de ano, ou também no trabalho, não somente de receber o salário, mas de receber um aumento. Isso é certo, isso é lícito, é verdade, pode acontecer isso. Mas a coisa que você tem mais expectativa, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, é de você tirar férias. Por que tirar férias? Porque tirar férias você recebe um dinheiro e agora você não precisa trabalhar. Na escola, na faculdade, você passei de ano, passei para o próximo semestre, agora estou de férias. Em janeiro, dezembro para janeiro, que coisa boa. Ou em julho, é muito bom. Então você tem essa expectativa. Por quê? Porque você não vai precisar fazer nada. Você vai ficar de boa. E realmente, as férias, o que o pessoal mais fala? Se dedique-se a você agora. Cuide de você, cuide da sua vida, não ligue mais para nada. Descanse, porque no próximo mês você retorna. E aí você volta, talvez com seu salário melhor, ou no outro ano da sua escola. Estava no primeiro ano, foi para o segundo. Estava na sexta série, foi para a sétima. Não importa, mas você teve o tempo de férias. Isso é uma das coisas mais almejadas pelo ser humano, férias. Mas quando nós pensamos em férias, nós só pensamos em nós mesmos. Nós queremos apenas desfrutar. Está errado em relação à escola, faculdade e trabalho?
Não. O problema é o seguinte: quando você leva esse princípio para tudo aquilo que envolve o propósito de Deus. O propósito de Deus você não tira férias. O propósito de Deus você não tira nem folga. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque às vezes uma escolha errada durante esse tempo de férias de um propósito pode te levar à ruína. E eu quero falar algo para você: as férias é muito boa para algumas coisas que você vive. O descanso é importante, o descanso do seu corpo, da sua mente, em relação àquilo que você está fazendo, produzindo ou estudando, se dedicando, na sua adolescência, na sua juventude, um curso que você está investindo, é importante. Você precisa descansar a sua mente para isso. Mas tudo aquilo que tem a ver com o propósito de Deus, você não pode tirar férias. Não deve, e eu vou te mostrar biblicamente aqui, algo que pode te atrapalhar. Quando você pensar em tirar férias daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é eterno. Pode perceber que o alívio de todo mundo que trabalha, que estuda, é quando chega uma véspera de feriado ou uma sexta-feira. Um dos posts mais postados no Instagram, no TikTok, no Twitter é: sextou. Por que sextou? Porque alguns que não trabalham no sábado, é claro. Chegou sexta-feira à noite, ok, acabou o trabalho, acabou a escola, acabou a faculdade, agora eu tenho sábado e domingo. Eu vou curtir, vou pensar em mim mesmo. Aí qual que é o pior dia dessa pessoa? Domingo de tarde. Meu Deus. Porque o final de semana é uma curta férias ali. E é bom, é importante, você precisa disso, está entendendo? Nosso Deus é um Deus do descanso, de ficar, é isso mesmo, mas não estou falando exatamente aqui agora, dessa parte aqui de escola, de faculdade e de trabalho. Eu não vou entrar nisso agora, eu vou falar sobre o propósito de Deus. E olha que situação. Nós temos um pai, diga glória a Deus. E antes você também tinha um pai, diga assim: glória a Deus que eu fui liberto. E quando você tinha um outro pai, que é o pai da mentira, que é Satanás, a Bíblia diz o que ele faz até hoje na terra. E a Bíblia também diz o que o nosso pai hoje, que nos resgatou, faz. Olha o que a Bíblia diz em João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho com ele. E o diabo? Lá em Jó 2,2 a Bíblia diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu, Satanás, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que é Satanás? Satanás é um desocupado, tirando férias eternas, para poder investir pesado na sua vida e na minha vida, para roubar, matar e destruir. Então nosso padrão mais alto, Jesus. Jesus é o nosso padrão mais alto. Ele é o nosso maior referencial. Mas existem pessoas que expressam Cristo. E pessoas como o apóstolo Paulo se levantou e tem se levantado, como o pastor Ricardo, pastor André, pastor Naor, pastor Wilson, pastora Luiz. Pessoas têm se levantado dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é o seu maior referencial? É alguém que ficou milionário antes dos 30? Ou alguém que morreu por você com 33 anos, ressuscitou e te deu vida eterna? Quem é a pessoa que você mais se inspira? Quem é a pessoa que você pode olhar e dizer para a pessoa e falar assim: meu Deus, quer pegar? Quem é a pessoa que você olha e você fala: meu Deus, quem é a referência? E se nosso referencial é Jesus, nós precisamos seguir os passos de Jesus, precisamos aprender com Ele, viver como Ele. E se talvez você achar que o padrão dele é muito longe, está muito longe de você, existem pessoas que decidiram viver como Cristo, então você se espelha nele. Porque às vezes você pode falar: mas Jesus era Deus, sim, mas ele era homem, mas ele fez aquilo que ele definiu para vir fazer. Ele veio para um propósito, ele não tirou férias, ele não descansou, ele não teve um minuto de paz, de perseguições do diabo, de homens, de pessoas que se levantaram contra ele, foi injustiçado, mas ele trabalhou quando veio, está trabalhando até hoje junto com o Pai. E o nosso objetivo, se ele está trabalhando, preparando um lugar para mim e para você, eu e você precisamos também trabalharmos, não darmos descanso no propósito de Deus. Mas pastor, não posso dar uma trégua na igreja? Não. Sabe por que você não pode dar uma trégua na igreja? Porque uma trégua que você dá, um espaço que você dê, uma folga que você dá, um pouco de férias que você queira tirar do corpo de Cristo, da vida da igreja, talvez seja seu ultimato. O seu propósito é como se fosse um avião. Pode dar algumas panes, algumas turbulências no ar, mas só pode cair uma vez, e se cair, nunca mais ter retorno.
A pergunta é: o que você quer fazer com o seu propósito de vida? Será que você, dentro do seu coração, nos dias maus ou nos dias bons, tem desejo de um plano B? De sair para se relacionar, de sair para ganhar dinheiro e ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Porque às vezes ganhar o mundo é muito legal. O problema é quando você ganha o mundo e perde tudo aquilo que Deus tinha para você. E ainda que o homem ganhe tudo no mundo, desfrute de tudo do mundo, se dentro disso não tiver Deus, ele não tem nada. Ele não tem nada. Então fala para o seu irmão assim: não tire férias do propósito. E eu vou falar algo para você. O momento que as pessoas mais se perdem na vida são nas férias. Em dezembro, ao espírito natalino, nós precisamos proteger, levantar muros e mais muros, e guardar os adolescentes e pré-adolescentes, e os jovens e as famílias, porque se perdem. Eles vão para outros lugares, e são facilmente influenciados, porque uma coisa é você ser guardado aqui com a gente, uma coisa é você ser guardado aqui e ficar em paz aqui com a gente, no corpo de Cristo, na célula, na comunhão, subindo o pico, jogando videogame, jogando futebol. Isso é uma coisa. O problema é quando você sai daqui, e às vezes você vai viajar, vai sair com sua família, e isso não está errado. Eu estou aqui dizendo para você, você deve sair com sua família, deve viajar com sua família, precisa, está entendendo, irmãos? O que eu estou falando aqui é que você não pode tirar férias do propósito de Deus, não é das outras, pode tirar férias, isso é importantíssimo com sua família. Agora, o que eu quero te dizer aqui hoje, as pessoas se perdem, não são nos dias mais difíceis dela, sabia? São nos melhores dias da vida dela. Faz um teste. Quer fazer um teste? Veja qual foi o dia que você teve as melhores orações, as orações de mais clamor, as orações mais intensas. Quais foram os dias que você mais buscou a Deus, desfrutou de Deus? Foi quando você estava na pindaíba, no fundo do buraco, porque você sabia que não tinha mais resposta de outro lugar. Agora, quando você está nos dias bons, sabe qual que é a sua oraçãozinha? Eu estou falando isso para você porque eu também sou assim. Nos dias bons, que está tudo bom, está tudo em abundância, está tudo ok, a minha oração é essa: obrigado, Jesus, muito obrigado. Só isso? Mas por quê? E as pessoas costumam se perder nesse tempo de maravilhas, de auge, de superabundância. Mas a sua vida não vai ser assim sempre. Sua vida terá muitos altos e baixos. Então tome muito cuidado, porque às vezes está vivendo um tempo muito bom, mas pode ser o tempo que você se perca. Estou falando que no tempo ruim você não vai se perder, pode se perder sim também. Porque às vezes você pode ficar, só que no tempo bom você é independente, você não quer buscar Deus, você não tem vontade de jejuar, de orar. Irmãos, qual que foi a última vez que você raspou a cabeça pelo propósito de Deus? Você, moço, qual que foi a última vez que você fez um voto para Deus? Pastor, isso é lei. Tá bom, se você entende isso como lei, não faça. Eu entendo isso como alguém consagrado, de mostrar para os outros mesmo que eu sou cristão, que eu sou diferente dos outros. Tem um monte de gente que faz tatuagem, coloca o símbolo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo na cabeça e vai para o estádio, e nós não temos condições de ser um louco por Jesus? Não temos condições de expressar o nosso amor através de alguma coisa? Não estou pedindo para você fazer loucuras, não. Não estou pedindo para você fazer tatuagem, não. Mas estou pedindo para que você pense: qual foi a última vez que você falou assim, eu vou jejuar? Qual foi a última vez que você jejuou pelos seus sentimentos? Depois que eu assisti Divertidamente 2, eu fui jejuar. Porque um dia vai ser minha filha. E eu cuido de adolescentes, irmãos. Eu sei o quanto desvincula um adolescente do coração dos pais. Tem pais de vocês que me pedem ajuda. Como que eu faço com minha filha, com meu filho? Ele nem olha mais nos meus olhos, mas ele pulava no meu colo. Então isso que eu estou falando para você, porque chegando um tempo da sua vida, você vai achando que você é dono de si mesmo, e acontece com Deus isso também, você com Deus. Aconteceu isso comigo, irmãos. Você se desvincula completamente de Deus, você está mais dependente. Estou bem, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou estudando, estou tirando notas boas. E aí você vai viver na vida. O problema é que você vai viver na vida de uma forma independente, e aí você fica sem buscar a Deus, sem se consagrar, aí não tem sensibilidade. E aí quando chega férias, aí você quer, quando chega férias de escola, de faculdade ou de serviço, ou se perde por uma viagem, ou se perde por uma circunstância, alguma festa que foi. Mas as férias que aconteceu da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, já tinham começado nas férias do propósito. Porque quem não tira férias do propósito, quem não tira férias do propósito, jamais vai se perder nas férias comuns da sua vida. Não se perde. Eu tenho algo para mim.
quer ver se alguém é de Deus e é cheio do Espírito Santo e é homem e mulher de Deus. Eu não gosto de chamar gente solteira de homem e mulher de Deus, não gosto, eu não gosto de chamar, porque homem e mulher de Deus, primeiro teste, quando entra na corte, vamos ver se é homem ou mulher de Deus, se vai durar mesmo. Depois quando casa, segundo teste, vamos ver se vai durar, se é homem ou mulher de Deus. Terceiro, quando tem o primeiro filho. E quarto, quando tem o segundo filho. Aí você vê se realmente a pessoa é radical livre. Olha lá, pastor André, pastor Ricardo Landim, eles são radicais livres. A vida não parou, a corte não parou, o casamento não parou, as circunstâncias não pararam, o primeiro filho não parou, os abortos não pararam, o segundo filho não parou. Então continuando. O problema é quando as pessoas já começam a tirar férias por si só. Arrumei um trabalho. E vai tirando férias do propósito. Sabia que o excesso de algumas coisas na sua vida mostra a falta de outros no seu lado também? Pode perceber. Você quer ver pessoas se esfriarem rapidamente? Arrumou um emprego. Arrumou um emprego. Não estava desempregado, arrumou um emprego. 2 semanas é suficiente já para tirar a pessoa fazer a pessoa tirar férias do propósito. Mas a pessoa nem tinha emprego antes. Agora tem. Agradeça a Deus e pegue fogo por Jesus lá dentro. Vai pregar o evangelho para as pessoas lá dentro. Então ninguém tira férias do propósito de Deus por acaso, porque o RH falou que ia tirar. Não. Você já tinha definido muito antes. E às vezes são nos momentos loucos. Eu sempre falo para vocês, ninguém tropeça em grandes montanhas. As pessoas tropeçam em pequenas pedras, mas o acúmulo dessas pequenas pedras vai te levando para um abismo. Ah, pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu vou falar algo para você aqui agora. João 4,34 diz assim, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta atenção. Existe um tipo de alimento, um tipo de vida. Aquilo que você faz, que te alimenta, que te nutre. Jesus falou isso. Fazer isso aqui, ó. A minha comida, aquilo que me nutre, que me dá sustento, é fazer a vontade daquele que me enviou. O que ele está querendo dizer aqui? Cumprir o propósito, viver o propósito, é o que me alimenta, é o que me nutre, é o que me deixa de pé, é o que me deixa revigorado. Jesus está dizendo isso. Exatamente isso aqui. Quando eu faço isso, eu me alimento. Eu estou sendo nutrido. A minha pergunta é: você está sendo nutrido pelo quê? O que você tem vivido? Porque no seu emprego, você tem férias no seu trabalho uma vez por ano, porque você fica maçante, é pesado, ok. Na sua escola também precisa, porque sua mente não aguenta, e os professores também não te aguentam, que eu sei. Então ambos precisam tirar férias, porque fica maçante, mas no propósito de Deus não. Alguém que deseja tirar férias no propósito de Deus, é porque ficou maçante o propósito, mas sabe por quê? Porque aquilo que era para nutrir está fazendo mal. Mas por quê? O que ele está comendo de verdade? Será que ele está comendo da palavra e do mover de Deus, do fluir de Deus que está acontecendo nos cultos, na célula e nos discipulados? Ou ele só está vivendo aqui como um frisson? Porque toda empolgação acaba. Toda empolgação acaba. Acaba mesmo. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, consegui um emprego novo. 3 meses. Não vou ficar não. Pastor, fui para a escola nova. Vai ser bênção, eu vou abrir o núcleo. Chega lá e encontra 7 endemoniados te perseguindo, é você. Acho que não é para mim mesmo não. Sabe que uma das coisas que fez Daniel se posicionar e viver a vida dele, e o propósito de Deus, e ele tirar reis e colocar reis, tirar reinos e colocar reinos, foi ele entender que a Babilônia que ele estava, ele faria diferença, não a Babilônia fazia diferença na vida dele. Ele decidiu se posicionar. Sabe qual que é o problema? Tem um monte de coisa que Deus está querendo te inserir na sua vida, na sua escola, na sua família, tem um monte de gente. Vou sair de casa, eu vou parar com essa vida, tem que sair dessa escola, pastor, tem muito demoniado, faculdade tem muito demônio. E agora? E se não houver uma luz? Se não tiver alguém que se levanta naquele lugar lá? Mas para isso precisa de ter alguém que vai se posicionar dentro do propósito de Deus, que vai ser nutrido pela palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Às vezes você está achando que o lugar que você está não é para você. Mas qual foi a última vez que você perguntou, jejuou, orou e falou, Deus, fala. Esses dias uma moça estava conversando comigo aqui, falou, pastor, lá dos jovens,
pastor, fez empregabilidade e tudo mais. Ela e o marido dela me procuraram. Pastor, tem uma satanista. Ela é satanista, tem várias tatuagens. Começou a me perseguir desde o primeiro dia no trabalho. Aí eu falei, vai orar, menina. Ora até você perceber o que Deus tem que fazer para você. Ela aqui apaixonada, fluindo, liderando com seu marido e tal. Se posicionou e a intensidade começou a ficar maior para cima dela. De repente essa menina fez, sabe o quê? Ela arrumou a entrevista de emprego numa multinacional na Multilaser. O que era melhor ela ter feito, irmão? Sair do trabalho e ir para a Multilaser. Sabe o que ela falou? Não, calma aí, tem que ter alguma coisa aqui. Por que esse demônio está se levantando contra mim? O que essa lazarenta está querendo comigo? Alguma coisa tem. Aí começou a se posicionar, se encher de Deus, se nutrir da palavra de Deus, procurava conselho juntamente com seu marido ali conversando comigo, perguntando. Eu falei, vai orar, vai orar, vai orar. Ela falou assim, não sinto paz de sair. Ela negou uma proposta melhor para ela financeiramente. Por quê? Porque ela não vivia por oportunidades. Isso que é o problema dessa geração. A geração que não ora, a geração que tira férias do propósito, a geração que não busca Deus, que não é sensível, busca mais oportunidades do que princípios. Vive mais por circunstância do que propósito. Sabe qual que é o problema? Quando você vive por oportunidade, em uma semana você já está vazio. Quando você vive por propósito, você sempre estará alimentado e nutrido na sua vida. Sabe por que tem um monte de gente que se perde? As pessoas se perdem na vida porque não é nutridas. Elas não estão fazendo aqui, ó, a vontade de Deus. Aí essa moça falou assim, pastor, neguei a Multilaser, tal. Falei, se você sente de Deus, glória a Deus. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela ficou lá, de repente o patrão dela, o chefe dela, falou, você é crente, né? Dá pra gente fazer um mover aqui nesse lugar, não? Vamos orar aqui, todo dia. Vamos. Começou a orar. E a satanista fez o quê? Se converteu? Não se converteu. Mas ela estava lá, posicionada. Não vou sair daqui. E está dentro do propósito, está nutrida. Mas a pessoa está lá. De repente essa menina, a satanista, falou o quê? Foi demitida. Aí depois que foi demitida, a Multilaser ligou para ela de novo, oferecendo um trabalho para ela. Sabe o que aconteceu? Agora ela aceitou. Agora ela sentiu paz de sair do trabalho. Mas sabe por que isso? Alguém que está encaixado no propósito de Deus não foge do problema. Alguém que não tira férias do propósito de Deus, ela não anda por circunstância. Alguém que está aqui no propósito de Deus, ela olha com os olhos da fé. Ela não fica com milindre, ela não desonra os pais. Ela entendeu que aonde ela está, o que ela está vivendo, Deus quer usar a vida dela, quer fazer algo na vida dela através dela. Mas tem muita gente que está vivendo por circunstância. E circunstância boa, irmãos. A melhor coisa que tem circunstâncias boas e favoráveis para a vida do ser humano, e é benéfico para mim, para você, que você só vai pensar em você mesmo, é férias. Ou é a sexta-feira, que é o sextou, ou as férias. Mas no propósito de Deus não faça isso. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia algo muito importante que aconteceu na vida de um grande homem de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Cadê? Aqui. Em 2 Samuel 11:1, com a vida de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz, presta muita atenção. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo, olha o que a Bíblia diz, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram o filho de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia está dizendo que no tempo que os homens saíam para a guerra, Davi não foi para a guerra e quis tirar pequenas férias. Ele ficou em casa e a guerra foi conquistada. Mas olha o que aconteceu aqui. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito, estava passeando, exatamente como o capeta faz, como diz em Jó. Andava e passeava no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher, muito formosa, à vista dele, mandou Davi indagar que era aquela mulher, e disseram, porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? E a partir daqui você já sabe a história. Um adultério é cometido. Um
uma oportunidade, uma folga, uma férias, um descanso, uma não ida na célula. Um dia que você fala, não vou para o culto. Um dia que você não quer ir para o discipulado. Uma oportunidade fez com que a vida de Davi se tornasse, a partir daquele dia, os piores dias da vida dele, aonde nasceu o Salmo 151. Uma situação, Salmo 51, perdão, uma situação, uma, porque ele decidiu fazer o quê? Como a Bíblia diz, no tempo em que os reis saem para a guerra, ele era um rei. Se a Bíblia diz que no tempo que os reis saem para a guerra, todos deveriam sair, mas Davi decidiu fazer o quê? Descansar, tirar férias. Uma folga não dá nada. Uma folga aconteceu um adultério, uma folga destruiu o ministério, uma folga, um dia que você falta em algo que você, irmão, um dia que você falta em algo que você sabe que deveria ter ido, aparece o desgraçado, que é um desprovido de graça, batendo na sua porta para querer namorar com você, para ficar com você, uma enviada do capeta, uma Jezabel, batendo na sua porta, ou te mandando uma mensagem, ou curtindo uma foto no Instagram sua, uma vez, não são 5, não é um ano não, uma vez. Então, enquanto o tempo que os reis saíam, ele decidiu descansar. Que pena, a vida dele ficou atribulada por conta de uma situação. Uma escolha errada, às vezes, irmãos, pode definir, pastor, mas e a graça? A graça está aí para todos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que você prefere? Quem estava aqui na vigília sabe. O que você prefere? Não é melhor nós aprendermos com os erros desses grandes homens de Deus? Se está na Bíblia para nos ensinar, não precisa, irmãos, não precisa de um novo livro para você ser edificado, não. Leia a Bíblia, de capa a capa, os 66 livros da Bíblia, leia para você ver, você não precisa mais de nada. Para de buscar autoajuda, busque o que a palavra de Deus diz, o que ela aconselha, o que ela te mostra. Se ele está falando uma tarde, um dia, uma situação, não vá, não faça. E eu preciso te dizer, eu e você, nós estamos numa guerra constante, por isso nós não vacilamos, por isso nós não tiramos férias do propósito, e eu não estou aqui para te acusar, se de repente aconteceu algo com a sua vida, eu estou dizendo aqui para você que eu sou como um pecador, irmãos, 2 únicos homens na Bíblia são citados, o nome dele é a história deles, e não mostra nenhum pecado, não que eles não pecaram, mas Daniel e José, os únicos que não são citados pecados nenhum na Bíblia, eles não pecaram, mas a Bíblia conta o livro todo, sem dizer um pecado deles. Irmão, se a Bíblia fosse escrever um versículo meu, já estava dizendo assim, ele vacilou, tá assim, se fosse para escrever, já estava assim, Fernando, ele vacilou, de tão zoado que eu sou. Mas aqui está Davi, segundo o coração de Deus, alguém quebrantado, o salmista, o apaixonado por Jesus, aquilo tudo que ele fez. Nós agora descartamos isso? Não descartamos isso, nós simplesmente aprendemos com isso. Não cometa o mesmo erro que algumas mulheres ou homens de Deus fizeram, e nós estamos aqui para te abençoar, te aconselhar, te alertar, para você não viver dessa forma. Não é necessário você ir para o fundo do buraco por conta de uma escolha errada. Então, não vem com essa história de que o propósito já se cumpriu em algo, não. Isso é, as últimas vezes que eu ministrei em multiplicações, eu falei sobre isso. O propósito não se cumpriu nessa célula. É apenas o início é um novo começo para 2 células. Não acabou o propósito, porque essa célula ainda até que Cristo volte, ou até que todo mundo morra, o propósito não acabou. Na sua casa, o propósito não cumpriu quando seu pai se converteu. É apenas o início de um efeito dominó que vai pegar toda a sua família e vai salvar, e você vai poder dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Uma conversão de alguém na sua escola, o propósito não se cumpriu. É apenas o começo de um avivamento que vai alcançar toda a sua escola ou faculdade. É apenas o começo. Não diga o propósito se cumpriu, porque se você diz o propósito se cumpriu, você descansa. Pastor, chegou semana passada, batizamos pessoas.
acrescentaram pessoas, crescemos, o propósito cumpriu. Não! Enquanto não formos 1000 adolescentes aqui, e chegarmos a 1000 adolescentes aí, então nós falamos, o propósito cumpriu? Não, agora nós vamos chegar a 2000. Não importa, seremos 1000 jovens, 1000 adolescentes, o Zadicar de Araguá vai chegar a 500 jovens, quando chegar no prédio lá, vai ter um grande avivamento. Assim tem que ser. Não fique na sua cabeça de que o propósito já cumpriu. Que cumpriu. Quando você fala isso, você entra no descanso automaticamente. Você entra de férias do propósito. Por isso que tem tanta gente que começa empolgado, mas paralisam. Por quê? Cuidei de uma pessoa, tá ok nada, vai cuidar de mais outra e mais outra, vai liderar a célula, vai se tornar discipulador, vai ser um empreendedor de sucesso, alguém que vai abençoar a vida da igreja, vai crescer, vai avançar. Não viva por uma empolgação, mas viva por aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você vai perseverar e vai até o final, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então sempre lembre-se, Davi foi apenas passear uma vez, foi triste. 2 Coríntios 11:25, a Bíblia diz assim, 3 vezes, olha isso, olha a diferença de alguém que tirou férias do propósito, por uma tarde sequer deu ruim, e olha a diferença de uma outra pessoa, que ele bate no peito e diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém que foi o pregador do evangelho da graça, alguém que também é um referencial para nós, da nova aliança. Olha o que ele diz, 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, sem maldade, pega esse versículo aqui e coloca na sua casa. O dia que você estiver mal, você olha para a vida do apóstolo Paulo, você fala, não posso parar, não posso. Sabe o que é empolgação? São pessoas como Moisés, como Jeremias, como Abraão, que foram chamados por Deus. Ok, vou. Aí 2 versículos depois, um fala, eu sou gago, não dá. Aí tem que ter uma experiência com a sarça ardente. Aí pegou fogo até que algo acontecesse sobre a vida dele. É tipo Jeremias. Não dá, Senhor, eu sei que está escrito lá, que desde o ventre da minha mãe eu fui gerado, tal, por um profeta, mas não dá não, eu não vou conseguir não. Mas aí no final do livro, está dizendo que existe um fogo cerrado no peito dele que ele não conseguia conter. A sua vida e a minha vida deve ser por isso, uma experiência com Deus, e uma palavra que traga uma convicção no seu coração, para você nunca mais parar. Presta muita atenção, eu quero te dar um conselho para você aqui. A pessoa que você deseja se relacionar um dia, observa muito bem. Pergunte para nós aqui, para mim e para minha esposa, converse com a gente, pergunte, pastor, essa pessoa tem mania de tirar férias do propósito? E eu vou falar para você, abre seus olhos, perceba, porque uma pessoa que tem disposição de tirar férias do propósito de Deus, que seja uma vez por ano, ela não presta para poder casar com você, porque se ela casar com você, se ela tira férias do propósito, a qualquer momento ela vai estar cansada de você e vai se divorciar. É assim, simples, fácil. A última vez que eu aconselhei alguém, eu falei, você quer mesmo entrar na corte com essa pessoa? Me fala, pastor, quem é ela? Não dizima na casa de Deus. Se ela trai a Deus, se ela rouba a Deus, ela vai te trair. E a moça perguntou também, e ele? Falei, pois é. Se ele trai a Deus, se ele pula processos, ele vai pular cerca também. Dito e feito. É assim. A vida é assim. Presta muita atenção. Presta muita atenção na sua vida. Avalia com quem você quer se casar. Os sims mais importantes que você deve dar na sua vida, muitos deles você já deu. Sim para Jesus. Já deu. O sim para o propósito de Deus. Glória a Deus. E o sim para a pessoa que você quer se casar. Você vai casar. Se você der o terceiro sim errado, o propósito, a salvação você não perde, fica em paz,
mas o propósito você vai perder. Mas eu vou falar isso nas próximas reuniões. O apóstolo Paulo não descansou, passou por muitas situações, muitas mesmo, e permaneceu. Olha o que ele continua, ele diz para frente, eu vou continuar já no próximo versículo. É alguém que falava que na abundância, na escassez estava ok. Alguém que saía de uma cidade apedrejada e continuava pregando o evangelho. Alguém que permaneceu. Alguém que diz no seu final da vida: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu quero te dizer algo muito importante. O propósito de Deus, ele não é neutro. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. É um mover de Deus. Pastor, eu não estou avançando, não estou liderando, eu estou de boa, estou parado. Não, você não está parado, porque o mover está acontecendo. Se algo está em movimento, você está ficando para trás. É só você ficar parado na estação de trem ou de metrô, ou no ponto de ônibus. Quando o ônibus vai, se você ficar parado, você ficou para trás. Você perdeu o ônibus, você perdeu a nuvem. Pastor, e aonde está a graça? Talvez você vai desfrutar lá na frente, mas tem pessoas que vão estar na sua frente, antes de você. Mas se era para você estar lá, entre no ônibus, vá. Não fica moscando, não perca a oportunidade da sua vida. Não tire férias, não é para tirar férias. Não é para dar uma pausa no propósito, não é para tirar férias de Deus, do corpo de Cristo, não é para parar, vou parar só um tempinho, pastor. Uma tarde pode acabar com sua vida. A minha vida foi assim, 2011 para 2012, um dia que eu não quis ir para a célula e para o culto, um dia foi suficiente para ser tragado pelo diabo. Um dia, no mesmo dia, enquanto as pessoas estavam clamando por mim na célula, eu estava já indo para o abismo, para o vale da sombra da morte. Mas Deus não estava comigo, estava. Por isso que Ele não deixou eu ter uma overdose, por isso que Ele não deixou eu ser preso. Hoje eu desfruto de coisa, mas poderia estar desfrutando de mais coisas ainda. Sabe qual que é o problema? Um dia que eu tentei tirar a folga do propósito, eu não tenho controle por mim mesmo. As concupiscências da carne gritaram. Mas quando você está dentro do propósito de Deus, envolvido, sem tirar férias, você é guardado, você é nutrido, você é protegido. Você é protegido. Mas Deus não me protege, Deus te protege sim. Ele é o Deus que não dorme, Ele cuida de você. É verdade. Ele vai estar com você lá no vale da sombra da morte. Vai estar sim, com certeza. Eu tenho experiências disso. Mas era necessário isso? Não. Mas eu pedi isso. Eu quis isso. Eu estou aqui para te alertar, para falar algo para você. Não faça como eu fiz. Não faça como Davi fez. Não faça como Sansão fez. Será que tem que... Presta atenção. Será que eu tenho que falar para você, todo mês tem que fazer um seminário de corte? Será que tem que ter amor que pensa todo mês para você? Será que a história de Sansão já não presta para a sua vida? Será que a história de José já não presta para você? Será que você não consegue prestar atenção na Bíblia Sagrada e pegar ela e engolir a palavra de Deus? E eu estou falando isso aqui para você, irmãos, não é para se gabar não. É para dizer que eu sou melhor que você, não é só não. Como eu acabei de te dizer para você, uma vez que eu não fui para a célula para o culto, fui completamente destruído. Foi o pior ano da minha vida. Mas eu também já vi situações, o qual pessoas vieram para cima de mim. E vocês sabem, eu dei a bica mesmo e saí correndo. Fui como José, não vou brincar. Deus falou para mim não fazer isso, não vou fazer, não faço. Não faço. Então tome muito cuidado. O que você está vivendo? Não vem falar para mim que você está parado. Pastor, eu estou só parado. Você está retrocedendo. Uma das coisas que eu costumo falar para algumas pessoas no individual é o seguinte: você está no lugar pior do mundo. Você não está no propósito de Deus pregando, ganhando pessoas, evangelizando, exercendo sacerdócio na vida de alguém, abençoando alguém, mas também não está sendo usado pelo capeta. Você é uma planta no meio da igreja, vegetando. Você é idiota. É besta. Desculpa a palavra, irmãos, mas é muito idiota. Vá avançar. Não tire férias do propósito. Não sei o que você está passando na sua casa. Eu imagino que muitos de vocês estejam passando por situações terríveis. Irmão, essa semana bati o carro de novo.
Minha filha com otite, segunda-feira acordei, fui pro hospital. Acordei, olho para o ouvido da minha filha, uma secreção gigantesca. Compra antibiótico, sai para lá. Fui para um lugar ali com o pessoal, quando estou indo, bate o carro. Sabe o que era isso? Um dos propósitos que eu tenho na minha vida é ser generoso com pessoas. E esses dias minha mãe falou que ia comprar um sofá, não deu certo porque o sofá era muito caro. Ela falou para mim, beleza. Montei um grupo lá, chamei meu irmão, meu padrasto. Falei, o seguinte, o sofá custa esse valor, não quero saber da opinião de vocês. Vou comprar agora, vou passar no meu cartão, todo mês eu quero que vocês paguem para mim. Se lasque vocês. Se falar que está sem dinheiro, eu vou arrebentar vocês. Falei, bem assim, pode ouvir meu áudio lá. Vocês são homem ou vocês são moleque? Falei, logo assim, um tem 24, outro tem 50 anos, está de tiração? Minha mãe fica nessa sala aí, chega do trabalho cansada, e vocês fazem isso, e se vocês não pagar, eu pago. Aí eu fui ser generoso com minha mãe. Aí bati o carro. Na hora o Espírito Santo falou, sabe o que é isso? É que a alma generosa prospera. Mas sempre haverá uma resistência. O diabo está tentando parar a sua generosidade. Eu falei, não vou parar, não vou parar. Só de raiva. Falei, Deus, quem que o Senhor quer que eu abençoe agora? Agora, Deus, fala para mim, quem o Senhor quer que eu abençoe agora? Eu vi no meu coração, Davi Landim. Pastor Ricardo, Davi está em casa? Tá, Fernando. Estava discipulado com o pastor Ricardo, 3 horas, do nada, não falei nada. Tá, falei, por quê? Preciso abençoá-lo. Como assim, Fernando? Pastor, de boa. Fui pro shopping, falei, senhor, me libera 1 hora do meu serviço? Vou ali no Bourbon rápido, no Tietê Plaza, pode ser? Fui lá, um dia ele pegou meu boné e colocou meu boné na cabeça dele, Daniel era. Aí fui lá, moço Daniel era, quanto que é esse boné? Ele falou, é esse valor. Falei, é caro. Mas é meu propósito abençoar alguém. Eu falei, dá aqui, ele vai pagar, passar quantas vezes? À vista! E eu olhei para si, para Satanás. Viu, Satanás? Você não me para. Foi como aconteceu na oferta das primícias. Bati o carro, deu prejuízo, deu ruim. Só de raiva eu dei R$200 a mais da oferta. A oferta era gigantesca, deu mais R$200. Só para calar a boca do capeta. É meu propósito. Vou permanecer. Não, acho que agora eu vou reter vou reter, hein? Agora eu vou reter, porque lascou, hein? Bateu o carro. Não vou ser mais tão generoso. Não vou. Eu tenho certeza que uma porta vai se abrir nessa próxima semana aqui na minha vida. Eu creio nisso. Porque eu creio na bondade de Deus. Então vai avançar no propósito de Deus. Não pare, de jeito nenhum. Olha o que diz em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, de tudo que o apóstolo Paulo disse, olha o que ele resume. Porque para mim eu tenho muito certo que as aflições desse tempo presente que eu passei, que eu li para vocês, naufrágios, salteadores, dificuldades, frio, tudo que ele passou, não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, é sério isso. Não pare. Não desista. Não tire férias. Você dá uma descansadinha, pastor. Vá viajar. Você pode ir para a praia. Quando a família estiver pulando onda para Iemanjá, você vai lá e taca a pedra no mar. Você fala, eu te calo, demônio do Satanás. E ora em línguas. Dá uma volta na praia, ora em línguas, para cima e para baixo. Consagra aquela água salgada até virar doce. Eu não gosto de mar, que é a habitação de demônio, mas isso é outra pregação, eu não gosto. Não gosto de mar, não gosto. Só vou lugar que tem piscina. E se for para o mar, só fico na areia. Nem camarão eu gosto do mar, não gosto desse negócio, não gosto. Acho que eu só como camarão só de alguns lugares, porque eu sei que tiraram. Mas enfim, presta atenção. Quer tirar férias? Vai tirar férias. Mas já vai preparado. Irmãos, quando eu voltei para a igreja videira, eu saía da festa da virada, porque nós não tínhamos esse ambiente de festa que nem a gente faz dos adolescentes. Eu saía da festa da virada e ia para a casa dos meus tios. Chegava lá, irmãos, eu não tinha esse conceito aí, essa autoridade toda, né? Aí eu chegava lá em São Caetano do Sul, pessoal, mamando, um saía, fumava maconha, o outro fazia, meu Deus do céu. Aí o que eu fazia? Ligando para todo mundo da minha célula, todo mundo. Não era nem líder no primeiro ano, no segundo já era. E aqui, ó,
passando aqui para te abençoar, eu sei que a gente estava junto aqui agora, mas eu quero orar pela sua família. Ficava até 3 horas da manhã, assistindo alguma coisa e ligando para os outros, dando intervalo, ligando. 3 horas da manhã eu falava, você vai dormir, enquanto os outros estavam bebendo. Mas eu estava lá com eles na folga, na festa, ou nas férias, não importa. Mas seja usado por Deus, permaneça no seu propósito. Descanse da escola, descanse da faculdade, descanse do seu serviço, mas não tire descanso do seu propósito. Não queira colocar de lado o seu propósito, nem sequer um dia. Irmãos, eu me conheço. Não sou capaz de ficar um dia sem o propósito de Deus. E se eu ficar, eu morro. Eu morro. Ainda que tenha um dia que eu não ore, ou que não busque a Deus, eu vejo Deus em coisas. Sabe aquela música, eu te vejo em tudo? Eu vejo no farol. Eu vejo num bichinho, num animal, num passarinho, numa nuvem, em qualquer coisa, mas eu vejo. Diante de todas essas situações, o apóstolo Paulo não parou. Ele não desistiu, ele não tirou férias, nem um tempinho, não. Imagine só se o apóstolo Paulo decidisse parar por um mês. Quantas cidades e lugares não receberiam o evangelho? E sabe o que ia acontecer? Talvez alguns lugares não teria essa dimensão do evangelho pregado em alguns lugares. Não teria acontecido algumas coisas. Filipenses 3,13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, que é o versículo que eu iniciei. Mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Como eu falei no começo dessa palavra, na sua escola, na sua faculdade, você está em busca de boas notas e de passar de ano. No seu trabalho, produz para ganhar um ótimo salário, uma comissão ou até mesmo uma promoção. E então chega as suas férias. Mas o que eu e você estamos aqui nessa terra não é para buscar nada que é corruptível. Tudo aquilo que você e eu estamos buscando nessa terra, que deveríamos estar buscando, deveria ser com o propósito de Deus. E as demais coisas acrescentadas, inseridas, vão acontecer. Vão acontecer. A pergunta é, o que você tem buscado? Qual que é o prêmio que você tem buscado? Você tem dimensão de que breve ele voltará? E nesse momento ele está preparando. Existe, quem está no Ceifeiros, eu vou dar aula do Ceifeiros segunda-feira agora. E eu vou estar de férias do trabalho. Vou estar dando aula dos Ceifeiros. E vou falar sobre os vencedores. É o galardão. O galardão, meu irmão. Galardão. Quanto mais você trabalha aqui, mais galardão lá. Vai reinar com Cristo. Vai viver coisas poderosas. Mas esse prêmio está lá. Não é visível aqui. O problema dessa geração que está buscando os prêmios visíveis aqui. Quer falar um negócio, mas não convém? Não dá. 2 Timóteo 4,7 é o versículo que primeiro versículo que eu decorei na minha vida, quando criança ainda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Quando você decide amar e viver uma vida amando a vinda de Cristo, quando você decide amar a vinda de Cristo, Ele vai voltar, você sabe que Ele vai voltar, irmãos, o propósito, você vai falar, não tem tempo. Depois você coloca no YouTube, Francis Chan, coloca lá, Francis Chan, eternidade, é um vídeo da corda, você já deve ter visto em algum lugar, que ele mostra uma corda gigantesca, e um pequeno pedaço da corda, dizendo, essa é a nossa passagem pela terra, o resto é a eternidade. Irmãos, isso aqui é um sopro, a nossa vida é um sopro, é pouca coisa. Eu quero te desafiar a você permanecer amando a vinda de Cristo, olhando para Ele. Faça como o apóstolo Paulo, teve graça sobre a vida de Davi? Com certeza, quando ele clamou, não retire de mim o teu Santo Espírito, com certeza. E eu estou falando de alguém que o Espírito Santo não habitava,
mas visitava. Agora eu estou falando de apóstolo Paulo, que o Espírito não visitava apenas, ele habitava. E esse aponta para mim e para você. Hoje o Espírito Santo habita em mim e em você. Nós estamos na nova aliança. E isso que nós precisamos entender. A graça de Deus sobre as nossas vidas vai nos capacitarmos a fazer o quê? A viver uma vida sem tirar férias do propósito de Deus. E quem ama a vinda de Cristo nunca vai amar as coisas desse mundo. E o versículo que mais me deu uma angústia no coração, eu nunca tinha percebido ele na Bíblia. Eu fiquei assustado quando eu li. Estava diante dos meus olhos, e eu só percebi essa semana. Em 2 Timóteo 4:7. Eu sabia o 7, o 8 e o 9, e não tinha lido o 10 de uma forma diferente. E o versículo 10 diz: pois Demas, e vou parar nessa vírgula aqui. Demas é citado em outros livros da Bíblia. O apóstolo Paulo dizendo para ele: ao meu amado Demas, meu companheiro, meu parceiro de fé. Demas andou com Paulo, pregou o evangelho, resistiu perseguições e decidiu fazer, sabe o quê? Viver como o apóstolo Paulo, ser imitador de Cristo, imitar o apóstolo Paulo. Mas agora no final da vida de Paulo, já quase morrendo, as últimas palavras de Paulo é: pois Demas, amando este mundo, abandonou-lhes e foi para Tessalônica. Isso mostra que um cara que estava seguindo a Cristo, discípulo de Paulo, a quem viveu por longos anos com Paulo, no final da sua vida, ele decidiu amar mais o mundo, amar as coisas da terra e ir para Tessalônica. 1 Tessalonicenses, você vai ver o apóstolo Paulo sempre dizendo: irmãos, fique firme. Eu sei a perseguição que você está passando. Lá é um lugar de idolatria, terrível as coisas por lá. E Demas decidiu ir para lá, amar o mundo e permanecer no lugar aonde que era para ele pregar. Demas tirou uma férias definitiva do propósito. Mas ele andava com um cara violento. Imagina eu e você, irmãos. Nós precisamos muito da graça de Deus para conseguir cumprir o propósito de Deus, até que morramos ou até que Cristo volte. E eu sei que breve ele voltará. Amém? Quem deseja, quem tem plano bem no seu coração, ou pense em férias do propósito, ainda que seja mínimo, pode se deparar com a situação como a de Demas. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para dizer para você que a graça de Deus, que conduziu o apóstolo Paulo até o final da sua vida, ele combateu o bom combate e guardar a fé, essa graça está disponível para mim e para você. Diga glória a Deus. E você vai viver isso. Mas olha o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. É claro que em Hebreus nós não temos o escritor definido, mas é muito parecido com aquilo que Paulo falava. Em Hebreus 12:1 a Bíblia diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, tudo, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira proposta. Aqui é alguém que decidiu viver a vida, fazendo o quê? Correndo. Existe uma forma de viver a vida cristã, correndo. Então eu estou dizendo aqui para você, não tire férias, permaneça, e ainda mais, vai além, corra, corra, porque Cristo está às portas. E continua dizendo em Hebreus 12:2, tendo os olhos, então você corre. Segundo, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Aqui está o segredo de um ministério. Sabe por que o apóstolo Paulo, esses grandes homens de Deus, decidiu viver a vida e não tirar o propósito? Porque eles viram o padrão dele. Olha que o padrão de Jesus, aquele que está trabalhando até hoje, aquele que não descansou, olha o que ele fez. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele suportou o processo, ele suportou o propósito. Sabe por quê? Com alegria, porque ele sabia para aquilo que ele tinha vindo. Ele foi nutrido fazendo a vontade do Pai. Ele desprezou a vergonha,
mas hoje ele se assentou à direita de Deus, à destra de Deus. Mas porque ele suportou o propósito com alegria. Não viva a vida não. Primeira coisa, não tire nenhum tipo de férias do seu propósito. Permaneça com os olhos em Jesus. Segundo, mas é com alegria. Não é resmungando, não, vou para a cela, vou fazer isso. Não resmungue, não murmure, como Jesus fez. Aí continua dizendo, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Outra coisa, ele manteve os olhos naquilo que é eterno. 2 Coríntios 4:18 diz, assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E hoje nesse apelo que eu vou fazer para você, Deus vai te dar a experiência de você enxergar aquilo que é eterno, aquilo que não é visível aos seus olhos, e você vai conseguir enxergar a recompensa, aquilo que Deus está preparando para você, que os seus olhos não viram, seus ouvidos nem ouviram, não deu, nem penetrou o coração de nenhum homem, você nem tem noção. Mas hoje eu quero declarar que você vai ter uma percepção da grandeza de tudo aquilo que Deus está preparando para você, e isso vai te motivar. Se pessoas buscam prêmios, buscam notas, buscam aumento, buscam promoções, é um prêmio corruptível. Irmãos, não vai ter um caminhão de mudança para levar as coisas para a eternidade, não. Não vai ter. É você, ok, acabou. Acabou. Mas quando você entende o que está por trás, essa semana alguém me perguntou, um rapaz do jovem perguntou, pastor, o que te faz viver o propósito de Deus e não parar? Eu falei para ele, falei algumas coisas, expliquei, a resposta seria muito longa, mas eu expliquei uma coisa só primeiro, mas eu expliquei para ele lá. Mas uma das coisas é isso, saber que existe um prêmio lá. Eu cuido de vocês, irmão, posso falar para vocês, eu cuido de vocês, alguns aqui é muito difícil, a tribulação. Mas sabe por que eu cuido de você junto com minha esposa? Porque eu não cuido de você por você, eu cuido de você por conta do propósito de Deus na minha vida. Deus me chamou para ser um pai de multidões e minha esposa junto comigo. E é prazeroso, ainda que é difícil, luta às vezes, dentro de mim tem alegria quando eu vejo algumas pessoas crescendo e avançando. E para finalizar, 1 Pedro 2:11, queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros e de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que sempre entre guerra contra a sua alma. Pode apagar a luz. Hoje eu quero te fazer um apelo. Irmãos, se você ler a Bíblia, resumidamente, é o que eu vou te falar agora no final dessa palavra. Ele disse que nasceria, ele nasceu. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ressuscitou. Ele disse que voltaria, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Tudo que ele disse até hoje aconteceu. E ele quer buscar um povo que é apaixonado, um povo que está vivendo um propósito de Deus. São como as prudentes, está com sua candeia acesa, e ainda tem azeite de sobra, está de boa. A pergunta para você hoje é, será que existe dentro do seu coração um desejo de tirar um tempo de férias, do propósito? Ou às vezes você se pega, se deparando em algumas situações na sua vida, você fala, acho que eu vou parar, está muita pressão, está acontecendo isso, não sei se a célula vai romper, não sei se eu vou casar, não sei se vai dar certo. E às vezes você entra num conflito gigantesco, e às vezes algumas coisas têm brilhado, o mundo tem brilhado para você, mas hoje eu quero declarar que você vai ter a visão da eternidade, daquilo que Deus tem preparado para você, e você vai mudar. Se puder colocar a música, Ele Vem, do Gabriel Guedes com a Gabriela Rocha. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.